Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo semanal sobre redação, certo, pessoal? Sobre como organizar o seu pensamento, sobre como direcionar todas as suas ideias para o papel de forma coesa, de forma coerente, de forma produtiva, para que você consiga, sem muitas dificuldades, transmitir a sua opinião ou mesmo apresentar alguma coisa que você queira a partir da linguagem escrita. Certo, pessoal? Então, olha que hoje o nosso papo, galera, é bem interessante porque é justamente sobre organização de ideias, tá? Então, o que eu quero de vocês? Que vocês fiquem muito atentos porque nós vamos aqui direcionar movimentos, nós vamos planejar textos, mas planejar um texto principalmente no que se refere a um ponto específico da nossa relação, que é como eu ligo essas ideias. Afinal de contas, você nunca sofreu esse problema, não? Imagina só, você trabalhando dentro dessa lógica de escrita de texto, como é que eu ligo uma coisa a outra? Como é que eu faço para organizar essas ideias? Então, esse processo é um processo que precisa ser calculado. E é o que nós vamos fazer aqui. Professor, como é que eu calculo isso? Como é que eu imagino isso? Primeiramente com treinamento, né, galera? Você precisa treinar toda essa questão. Mas também você precisa entender como é que se dá a relação entre as diferentes partes do seu texto. E é justamente o que nós vamos falar hoje, sobre essa relação, sobre como você liga essas partes, como é que você liga essas ideias. Por que eu preciso trabalhar com essa relação, professor? Porque você precisa de organização. Você pode ter os melhores argumentos possíveis. Você pode ter as melhores ideias, as mais mirabolantes, as mais incríveis. Se você não for capaz de organizá-las, você não vai conseguir jamais direcionar para esse ponto. Então, qual é a nossa intenção? Fazer com que você consiga organizar essas ideias. Organizar o seu plano, organizar a sua ideia, organizar todo o processo que vai fazer com que a sua escrita seja produtiva. E é claro, não precisa ser só produtiva. Ela precisa ser também funcional. Para que ela possa necessariamente conseguir transmitir essa ideia. Linguagem é expressividade. E é isso que nós queremos aqui. Fazer com que você consiga expressar-se bem. Professor, como é que eu escrevo um texto, pelo amor de Deus? Primeiro, eu tenho todas as ideias, eu sei o que escrever, eu tenho as informações, eu só não consigo fazer essa escrita. Bom, o que está faltando para ti é justamente essa concepção de como organizar essas ideias. E principalmente como ligar essas ideias dentro de um texto único que te garanta essa produtividade. Por esse motivo, nós vamos falar hoje sobre coesão textual, certo? Então vem comigo que hoje nós vamos bater um papo sobre coesão, certo? Mais especificamente sobre operadores argumentativos. Professor, o que são operadores argumentativos? Gente, operadores argumentativos... Opa. Operadores argumentativos, pessoal, eles vão ser trabalhados dentro de uma concepçãozinha aqui, ó. Veja bem. Operadores argumentativos são justamente os elementos que te permitem ligar cada parte dos textos. Então, isso daqui são os elementos coesivos, tá? Elementos coesivos. Entendendo essa lógica de elementos coesivos, o que você vai fazer? Nós vamos compreender essa organização de como ligar cada uma das partes das ideias do seu texto. Para isso, nós vamos chamar de operadores argumentativos intraparagrafais e interparagrafais. Como o nome já diz, os interparagrafais é aqueles que estão entre os parágrafos. E os intraparagrafais é aqueles que vão estar dentro dos parágrafos. Já já nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente, pessoal, para que serve coesão? Para ligar as partes do seu texto. Então, é esse momento que nós vamos ver aqui. Professor, qual é a nossa intenção? Qual é o objetivo que nós temos aqui nessa aula? Estabelecer relações entre as partes de um texto pelo uso adequado de elementos coesivos. Pontuação, conectores, recursos de referenciação. Recurso de referenciação é aquele que você faz referência com ele. Fazer referência é retomar o que você já falou. Retomar o que você já falou é coesão, beleza? Aí nós vamos também dominar a escrita formal da língua, porque eu preciso ter um vocabulário adequado, tá? Para esse direcionamento. A partir do uso adequado da pontuação e da conectividade, que é a nossa palavra-chave de hoje. Nós vamos falar de
conectividade, que é justamente essa ligação pré-estabelecida dentro das ideias de um texto, certo? Bom, vamos aqui passar por uma aula expositiva, vamos ler textos, vamos interpretar textos e vamos também deixar um exercíciozinho para que você consiga direcionar cada um desses pontos, ok? Pô, seguindo então a nossa lógica, vamos aqui entender primeiro como é que é essa questão, tá? Bom, pessoal, eu coloquei aqui termos importantes da aplicação da grade específica. O que é grade específica? Grade específica, pessoal, é a linha de correção do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Isso aqui trabalhando com o Exame Nacional do Ensino Médio, com o Enem. E por esse motivo eu vou chamar de competência 4. Por que a competência 4, professor? Porque a competência 4 é a que vai avaliar a coesão textual. Então eu queria que você entendesse o que é avaliado na coesão textual. Eu entendendo o que é avaliado, eu consigo necessariamente compreender como é que eu vou colocar no meu texto cada uma dessas situações. Por isso é tão importante eu ter essa ideia. Seguindo essa lógica, o que eu vou fazer agora? Vamos pensar aqui no nosso texto como um todo. Veja bem. Seguindo essa lógica, nós vamos montar agora, entender o que é cada um desses pontos. Primeira coisa que vai ser avaliado no seu texto, gente, é se existe a presença de elementos coesivos, certo? Então, a primeira coisa que tem que acontecer, ele precisa existir esses elementos coesivos, a ligação do seu texto. Vamos lembrar que coesão é a ligação das partes do seu texto. Ligação das partes do seu texto, tá? Então, vamos lá. A qualidade do emprego desse conjunto coesivo em um texto dissertativo argumentativo é verificada primeiramente pela presença concreta de elementos conectivos dentro dos parágrafos e entre eles. Olha aqui nossa noção que a gente estava falando lá, ó. Eu primeiro preciso ter dentro dos parágrafos, porque vale lembrar, pessoal, que dentro dos parágrafos nós temos diferentes situações. Orações precisando ser interligadas, períodos sendo interligados, então eu preciso de elementos intraparagrafais. E entre os parágrafos, porque um parágrafo precisa estabelecer uma relação com o anterior, para que faça sentido o meu texto. Eu estou em uma unidade só o texto. Esses eu vou chamar de interparagrafais, tá? Professor, tem um texto só, é uma unidade só, então eu preciso interligar as partes desse texto. Em um segundo momento, se tais elementos se repetem ou não. Veja bem, primeira coisa que você vai avaliar. Vai ser avaliado se existem os elementos interparagrafais e intraparagrafais. E o outro detalhe importante, se eles se repetem ou não. Porque assim, um detalhe importante é o seguinte, eu não posso repetir. Eu tenho que apresentar para o meu corretor o que eu vou chamar de variedade vocabular. Variedade vocabular. Inclusive quando eu trato de conectivos. Essa variedade vocabular é importante para que eu garanta no meu texto uma leitura fluente, uma leitura que não cansa. Eu não posso repetir nem muitas palavras e não posso repetir nunca conectivos. Por quê? Para que aí meu leitor ele entenda de uma maneira inclusive, de uma maneira harmônica, fluente, o meu texto. A fluência textual também é uma responsabilidade da coesão, tá? Então entenda, eu não preciso repetir. Primeiramente, então, olha só como é que é a análise. Primeiramente, precisa existir esses elementos conectivos. Logo depois, eu preciso saber se eles se repetem ou não. E em seguida, se estão mobilizados da maneira adequada. A gente mobilizar da maneira adequada é porque assim, eu tenho que entender aqui nesse ponto o sentido deles, tá? O sentido dado pelo conectivo. O que é um sentido dado? O sentido dado, pessoal, pelo conectivo é a relação que ele estabelece, que pode ser uma relação de causa, de adição, pode ser uma relação de causa, de explicação.
de consequência, de adição. Então são possibilidades que eles te entregam que você precisa aplicar da maneira adequada, tá? Se eu estou fazendo uma relação de uma soma, por exemplo, dois argumentos, eu lancei um argumento, agora eu vou lançar um outro argumento, e eu utilizar um no entanto, por exemplo, eu vou quebrar a lógica do meu texto. Então aí é justamente a maneira inadequada de eu usar esse tipo de elemento, tá? Bom, então vamos lá, três momentos que você tem que avaliar na hora de fazer uma coesão textual. Primeiro momento é a questão se existem ou não existem conectivos. Lembrando que a gente precisa fazer com que eles existam entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Outro ponto é saber se eles se repetem ou não. Vale lembrar que a não repetição é essencial para que seu texto seja fluente. E o outro ponto a ser analisado é se eles estão de maneira correta ou não. O que é estar utilizado de maneira correta ou não? É justamente ele estar indicando a relação adequada dentre as partes da ideia do seu texto que você quer demonstrar, ok? Bom, entendido esse ponto, pessoal, vamos analisar aqui algumas outras questões interessantes. Ao mencionar a coesão intraparágrafo, a terminologia da grade se refere à presença de elementos coesivos, adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Quadro 1, vocábulos azuis, que é a parte que estão presentes ali, que são referências a quadros que a gente nem vai utilizar aqui agora, tá? Por sua vez, a coesão interparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos. Então, note bem, analise bem. O que eu tenho? Intraparágrafais são aqueles elementos que estão dentro do parágrafo. O que eles ligam? Diferentes orações, diferentes períodos, que são justamente as ideias que você vai expor no seu texto. Esse é um intraparagrafal. Interparagrafal, ele vai ligar um parágrafo a outro. Porém, você tem que estar muito atento. Por quê? Porque a relação ela precisa estar adequada. Por exemplo, se eu estou somando argumentos, eu vou utilizar um elemento de soma, como um ademais, como um além disso. Por outro lado, se eu utilizar de maneira inadequada, eu quebro a coerência das ideias, o que vai prejudicar também o meu processo de coesão, ok? Bom, entendido essa parte, vamos dar um passo a mais aqui na nossa montagem textual. Ó, olha aqui os exemplos para que você entenda mais ou menos como é que é essa lógica. Aqui é um gráfico só para ilustrar, para que você entenda o que é intraparagrafal e o que é interparagrafal, tá? Então, texto, ponto. Tem um pontozinho aqui, ó. Se eu tenho um ponto e eu coloco um esse, eu estou fazendo o quê? Retomando o que eu falei anteriormente. Note que essa retomada, ela está dentro do parágrafo. Então, esse azul aqui, esse azul e todos os outros vão representar um elemento intraparágrafo. Um elemento intraparágrafo, tá? Bom, texto. Sempre que tiver um ponto, galera, normalmente eu vou utilizar um elemento, um intraparágrafal, tá? Entretanto, uma relação só de retomada ou esse, né, de pronominal. Esse, entretanto, seria uma relação de oposição. Como eu não escrevi nada aqui, um texto foi só para ilustrar mesmo isso daqui, só para você notar onde é que se coloca. Quando eu utilizo, professor, a palavra internet aqui, pessoal, ela pode ter sido retomada anteriormente. Esse instrumento, nova tecnologia, então quando essa retomada ela pode acontecer por conectivos, como esse, pronome no caso esse, e o entretanto, conectivo entretanto, ou eu posso retomar por referências, e essas referências é a internet. Eu vou já lhe mostrar como é que eu retomo. Bom, agora note bem, eu estou passando de um parágrafo para o outro parágrafo. Entre um parágrafo e outro, eu preciso relacionar um com o outro. Então eu vou utilizar aqui, ó, um diante desse cenário. Que cenário? O cenário nesse primeiro parágrafo, certo? Professor, e o que é diante desse cenário? Nesse caso, não está entre os parágrafos? Se está entre os parágrafos, eu tenho um interparágrafo. Eu tenho um elemento interparágrafo. Ok? Bom, entendido aí essa lógica, como é que eu vou montar aqui cada um deles? Veja bem, aí eu vou continuar com o texto. Segundo parágrafo, escrita, coloco um pontozinho aqui,
aí eu tenho outro intraparagrafal. Todos os azuis são intraparagrafais, ó. Embora, tanto, tanto, tanto. O isso também é intraparagrafal, porque é um pronome, também relaciona-se com retomada dentro do mesmo parágrafo. Veja bem, a relação entre o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, vejo que é uma relação certamente de oposição. Por que é de oposição? Porque eu utilizei um por outro lado. Então, eu tenho aqui uma referência de oposição, certo? Esse também é um interparagrafal, porque eu vou ligar... Tudo que eu falei no segundo parágrafo é diferente do que eu vou falar no terceiro. Por isso, eu vou colocar aí um elemento que vai indicar essa ideia de oposição. Exemplo, por outro lado. Texto, 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 ponto. Aí eu vou continuar. Conectivo, assim, esse aqui foi conectivo. Coloquei um conectivo. Ela, um pronomezinho, também servindo como elemento coesivo. Olha só esse aqui, redes sociais. Opa, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma referência, um termo referencial. Porque do jeito que eu tratei de internet aqui eu falei de rede social. Então, é uma retomada referencial, tá? É uma conectividade mais referencial de uma palavra que designa, que retoma outra. Apesar de não ser a mesma palavra, elas estão no mesmo campo semântico, o que também funciona como uma retomada e também apresenta-se como uma relação interparagrafal, tá? Intraparagrafal no caso aqui. Bom, além disso, já percebo que é uma relação de soma e o além disso está dentro do parágrafo, é um intraparagrafal. Agora, olha só esse. Portanto, o portanto, ele vai estar entre o quarto parágrafo e o terceiro parágrafo. Quando eu trabalho com a relação do portanto, eu consigo estabelecer que eu estou criando uma conclusão. Por que que eu vou entender que isso é a conclusão? Porque o conectivo me diz, porque não é um conectivo de conclusão. Então, ele já serve para que eu indique claramente para o meu leitor. Ei, leitor, agora eu vou começar a minha conclusão. Pronomezinho ela também funcionando. O professor se repetiu, verdade, ó. Não deve se repetir. Então já fica aqui a dica. Tendo em vista que também é possível dar uma relação de explicação e é um intraparagrafal. Aqui foi mais ou menos, pessoal, para que você entenda o que é um intra e o que é um interparagrafal, tá? Então já para direcionar para vocês essa lógica. A partir desse entendimento, como é que eu vou fazer agora? Vamos direcionar nosso texto. Veja bem, um ponto importante para que você entenda aqui essa lógica, tá? Um ponto importantíssimo para fazer a distinção entre os níveis mais altos, assim, quem tira a nota máxima, nível mais alto é quem tira a nota máxima na coesão, tá? É identificar se a relação de um elemento coesivo localizado no início do parágrafo se dá entre ele e o conteúdo anterior, que é a relação interparagrafal, né? Um detalhe importante, nem tudo que está no começo do parágrafo é interparagrafal. Só é interparagrafal quando ele se relaciona com o parágrafo anterior. Ou entre conteúdos internos do próprio parágrafo, que aí ele não deixa de ser um interparagrafal e passa a ser um intraparagrafal, tá? O exemplo 4 ilustra mais ou menos como é que é isso. Veja bem, eu tenho aqui um parágrafo, primeiro parágrafo, tá? Nós vamos estabelecer aqui essa relação. E aqui, teoricamente, o segundo parágrafo. Vamos ver como é que é essa relação. Em pleno século XXI, no Brasil, a internet vem complicando a vida de muita gente, pois ela pode ser uma arma na mão de quem não sabe usar. De acordo com dados estatísticos, olha aqui o meu elemento, de acordo com dados estatísticos. Esse de acordo, ele se refere a quem? A dados. Ele não está retomando o que eu falei no parágrafo anterior. Não existe essa retomada. Ele está se referindo ao que vem depois, como a seta aqui está indicando, ó, dados. Isso significa o quê, professor? Isso significa necessariamente que você não tem um elemento interparagrafal. Esse elemento aqui, ele vai funcionar como elemento intraparagrafal. Por quê? Porque ele não retoma o parágrafo anterior.
Então é importante também fazer essa análise, tá? Professor, a pessoa pode ser penalizada por isso? Não necessariamente, tá? Vale lembrar que, por exemplo, pelas regras do Exame Nacional do Ensino Médio, você precisa indicar pelo menos 2 interparagrafais. Então, por exemplo, se você tem 4 parágrafos em um texto, você cita um interparagrafal no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo, pronto, você contemplou a necessidade de interparagrafais. No segundo, poderia ter até um de acordo com dados. Mas é importante que você reconheça o que é um interparagrafal. Só é interparagrafal se retomar o parágrafo anterior. Se não retomar, não faz parte disso. Vamos escrever isso para que você fique atento. Só. Vamos aqui. Só é interparagrafal se retomar o parágrafo anterior. Se não fizer essa retomada, você tem um intraparagrafal que provoca, inclusive, um problema, pode provocar um problema de coesão no seu texto, beleza? Já vai esse direcionamento aqui. Vamos entender outros pontos. Por que a repetição, professor, atrapalha a coesão do texto? Porque o seu texto se torna truncado, se torna ruim de ser lido, se torna um texto pouco fluente. Vamos entender aqui. A recorrência dos mesmos elementos coesivos em uma determinada redação deve ser avaliada, assim como os demais critérios, com muito cuidado. Acima de tudo, porque é impossível contabilizar a repetição de forma absoluta, impondo um padrão quantitativo, aplicável a todo e qualquer texto. Não se trata de contar palavras repetidas, é preciso sempre considerar a repetição em relação àquilo que o participante apresentou, concretamente, em sua produção escrita, verificando em que medida essa repetição prejudica ou não a articulação dos argumentos dentro de um dado conjunto textual. O que isso quer dizer? Bom, eu não posso repetir palavra nenhuma? Pode. Por exemplo, as palavras da frase tema, provavelmente elas serão repetidas durante o seu texto. Então isso não é problema. Qual é o problema então, professor? O problema é quando você repete de tal forma que prejudica a leitura do texto, quando o texto se torna cansativo. Também isso é válido para conectivos, que não devem ser repetidos de maneira alguma. Professor, como é que eu posso contabilizar isso? Como o nosso texto aqui já diz, não há como contabilizar, porque depende muito de como é que você organiza essa estruturação. Depende muito de como é que você utiliza esse texto. Às vezes você pode repetir uma palavra 4 vezes, 5 vezes no seu texto e isso não é prejudicial. Por outras vezes, quando você repete uma palavra 2 vezes, já é cansativo. Por quê? Porque depende primeiro da importância da palavra, certo? Primeiro depende da importância da palavra. Outra coisa que vai depender também, da proximidade. Se eu coloco uma palavra no começo do meu texto e eu repito essa palavra lá no último parágrafo, provavelmente eu não terei problemas nenhum. Agora, se eu repito a palavra logo em seguida, eu coloco uma palavra, 3 palavras depois eu repito a mesma palavra. Provavelmente isso vai provocar um problema de coesão no meu texto. Então, depende muito dessa relação. A dica é, evite a repetição e repita o que é necessário. O que normalmente é necessário? Palavras da frase comando, tá? Palavras da frase comando. Esse é o direcionamento, ok? Bom, vamos lá. Outro ponto aqui que a gente pode analisar. Agora eu trouxe um texto para que a gente fizesse uma análise dele. Esse texto tirou nota 1000, então você consegue perceber que você tem conectivos interessantes. Qual é a intenção aqui? É que você consiga perceber no texto alguns pontos importantes, como exemplo, a relação entre as partes diferentes dele, como é que essa relação foi estabelecida, se por via de elementos conectivos ou se por via de referência, de referências mais amplas, mais ligadas à ideia de a ideia de uma ligação referencial, tudo bem? Então vamos analisar como é que você pode montar esse fato. Vamos lá.
O filme, essa redação tirou nota 1000 já, viu, galera? A redação tirou nota 1000 em 2019, beleza? O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Analise bem. Primeira informação já colocada aqui para vocês. Foi citado um filme e esse filme foi trabalhado mais ou menos o que ele narrava. Bom, se eu tenho um ponto, agora eu já preciso ligar essa informação a que vem depois. Como é que eu faço essa ligação? Olha aqui a expressão, na obra. Que obra? Eu estou fazendo referência ao filme. Eu estou fazendo referência a esse filme, ó. Então, o que eu tenho? Um elemento conectivo. Eu já tenho um elemento conectivo. Não é necessariamente uma conjunção, mas ele é uma referência. Fiz uma referencial. Então, eu retomei a ideia de obra, tá? Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto... Opa, o que eu encontro aqui, ó? Naquele contexto. Que contexto? Ora, o contexto de chegada do cinema na cidade de Crato. Naquele contexto já é uma retomada também, tá? Então é importante você entender toda essa lógica. Naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De modo olha só como é que é interessante. Perceba que existe um certo padrão. Como eu tenho aqui um ponto, provavelmente eu vou precisar de outro elemento interparagrafal. Ó. De maneira análoga significa o quê? Significa de modo semelhante, tá? Então você está fazendo aqui uma comparação por semelhança. Também é um conectivo apresentado no seu texto. De maneira análoga à história fictícia. Já coloco história fictícia também como elemento, né? Porque é a história ali da chegada do cinema. A questão da democratização do cinema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão de parcela socialmente vulnerável da sociedade. Pronto, fechei uma outra ideia. Como é que eu liguei? Gente, quando eu falo de maneira análoga, eu estou comparando um elemento com o outro. Eu estou comparando a história apresentada no filme ao que acontece hoje. O que acontece hoje? O problema de acesso ao cinema no Brasil. Eu tenho aí uma relação também intraparagrafal e é uma relação de comparação por semelhança no caso, tá? Bom, mas eu tenho um ponto. Se eu tenho um ponto, eu vou precisar de um conectivo. E olha o conectivo que eu vou utilizar. Assim. Esse assim marca o que, principalmente? Marca a indicação de um processo de conclusão, tá? De conclusão. Então você vai perceber, assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, olha só como é interessante também, olha só a retomada. Aqui eu coloquei sétima arte. Por que sétima arte? Sabe aquele lance de você evitar repetições? É justamente o que foi colocado aqui, ó. A sétima arte, ela vai estar referindo-se à questão do cinema, tá? A questão da obra cinematográfica, certo? Do cinema no Brasil, acesso ao cinema no Brasil. Então, essa retomada é importante para que a gente sempre, ó, eu me referi a cinema em alguns momentos. Falei filme, tá? Falei filme. Falei aqui salas de cinema, repeti a palavra cinema, falei obra cinematográfica e utilizei sétima arte. Note que cinema repetiu-se uma vez, mas as outras palavras, elas fazem referência à mesma coisa, só que elas não são repetidas, tá? Elas não são repetidas. Isso aqui mostra o quê? Que você tem necessariamente um cuidado especial para que não haja repetição excessiva e dessa forma não haja necessariamente um problema relacionado à questão da coesão textual, certo? A coesão textual dentro dessa perspectiva. Ok? Sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. E olha o dessezinho aqui aparecendo, também como elemento interparagrafal. O desse cenário, desse é algo que você já falou. E o que você já falou?
do cenário que acabou de passar por aqui, ok? Bom, aí eu tenho, pessoal, consigo perceber, vários elementos intraparagrafais dentro do parágrafo. Agora eu vou mudar de um parágrafo para o outro. Primeira atenção que eu tenho que ter. E agora, eu tenho um elemento interparagrafal, veja bem, eu tenho esse daqui, ó. Em primeiro plano, note bem, quando eu falo em primeiro plano, eu não estou fazendo referência nenhuma à introdução. Não estou fazendo referência nenhuma ao outro parágrafo. Essa referência aqui em primeiro plano, ele está se referindo ao que vem depois. Evidencia-se. Então, esse elemento, ele não é um interparagrafal. Ele vai ser um intraparagrafal também. Intraparagrafal. Aí você deve estar me perguntando, ora, professor, você me falou que ele tinha tirado 1000 pontos. E aí ele tirou 1000 pontos sem usar um interparagrafal? Foi, galera, mas isso necessariamente não é erro. Lembre-se que eu falei também para você que eu preciso apenas de 2 interparagrafais. Ainda tem muito texto para frente para a gente perceber isso daqui, tá? Então, não é necessariamente um erro nesse caso. Vamos lá. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Ponto. Essa lógica, opa, que lógica? A lógica que eu acabei de falar, de que o Estado não cumpre o seu papel. Então eu tenho um elemento intraparagrafal também aí. Até agora só encontrei intraparagrafais, tá? Mas olha só, sempre que eu tenho um ponto, eu vou precisar fazer uma retomada. O ponto normalmente, pessoal, vai me cobrar ou um pronome, né, como essa, ou vai me cobrar um conectivo a partir de uma conjunção, tá? Então essa é a lógica que a gente vai trabalhar. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão. Quem é instituído para ser um órgão? Ora, o Ministério da Cultura. Trabalhando com ele. Para ser um órgão que promova a aproximação dos brasileiros a bens culturais, tal ministério, opa, olha só o estabelecimentozinho da conexão, ó. Tal ministério, que ministério? O Ministério da Cultura. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Gente, olha só como é interessante. Como o meu tema é cinema, eu vou repetir muito essa palavra, né? Vou precisar repetir muito essa expressão. Tanto é que eu repito a expressão cinema aqui nesse momento. Deixa eu só colocar aqui de vermelho. Você visualizar, ó, repito cinema aqui nesse momento. Quando eu repito cinema aqui, o que eu fico pensando? Poxa, eu não posso repetir 1000 vezes a palavra cinema. Então eu tenho que encontrar uma outra palavra. Qual é a outra palavra que pode me destacar? Aí eu vou seguindo ao mundo dos filmes. Ora, o mundo dos filmes é o que, galera? O mundo dos filmes é o próprio cinema. Então você tem aí o estabelecimento dessa relação, certo? Veja que isso aqui é a estratégia para que eu não repita vocábulos, tá? Como distribuição de ingressos, continuando aqui nosso processo, ó, como distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares em salas de cinema. De novo, em salas de cinema, repetir a palavra cinema. Você não está repetindo muito cinema, não? Até tô, mas vale lembrar, galera, que cinema é o tema. Então é permitido que haja essa repetição, é até aceitável que aconteça essa repetição, tá? Agora, olha só o detalhe, desse modo é um conectivo que indica conclusão. É um outro interparagrafal, e isso aqui é necessariamente um conectivo voltado para uma conjunção, necessariamente, tá? Então, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Opa, professor, repetir cinema 1000 vezes, eu não posso mais repetir cinema. Se eu não posso mais repetir cinema, o que eu faço? Ó, a esse tipo de entretenimento. Não repetir cinema, só destaquei aqui o ponto. Mas aí eu tenho um elementozinho, um ponto aqui de novo, para concluir o meu parágrafo. Então eu vou utilizar uma expressão que indica conclusão. Logo é substancial a mudança desse quadro.
desse quadro, de novo, retomando tudo que eu já falei, também é um elemento interparagrafal, intraparagrafal. Poxa, professor, mas até agora eu só vi intraparagrafais. E o interparagrafal, entre um parágrafo e outro? Vamos ver como é que funciona. Vamos fazer essa análise para que você veja que é necessário realmente ter também esses elementos que ligam um parágrafo ao outro. Agora, quando eu trato do terceiro parágrafo, realmente vai ser importante eu ter um elemento interparagrafal, porque eu já estou passando de parágrafos para o outro, então é necessário que haja esse elemento. Vamos ver se há. Ó. Outro sim. Olha como é que é aqui o destaque. Que barato é isso. Esse outro sim. O que significa outro sim? Outro sim, gente, é a mesma coisa de além disso. E ele vai indicar o quê? Ele vai indicar adição. E essa adição, ela está ligada a quem? Ao que eu falei anteriormente. Agora sim, eu citei um argumento, agora eu vou citar outro. O outro sim é sim um elemento interparagrafal. Interparagrafal. Porque agora eu vou falar de elementos que se interligam, que se somam, de argumentos que se somam. Por isso, utilizar esse elemento interparagrafal, outro sim, tá? Outro sim é imperativo pontuar a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinema. Por que eu coloquei aí? Além do problema do governo, eu também tenho um problema das empresas, tá? Então, é uma adição, estou retomando o que eu falei antes, portanto, é um interparagrafal, certo? Também colabora para a dificuldade de democratizar o cinema no Brasil. Pontozinho aqui, sempre que eu tenho um ponto, eu vou precisar de um elemento conectivo. Isso o quê? Isso o que eu acabei de falar. Isso decorre principalmente, se é isso, eu retomo o que eu já falei no período anterior, portanto, é um intraparagrafal. Decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Ponto. Nesse sentido, galera, é muito fácil. Toda vez que você tiver um ponto, você precisa de um conectivo, porque senão você vai deixar seu texto solto. Nesse sentido, note que quando eu falo nesse sentido, eu vou estar atrelando a uma ideia de continuidade. Nesse sentido, é no mesmo rumo. Então, eu não vou contrariar o que eu falei anteriormente. E eu não vou somar ideias, eu vou continuar, como se eu desse uma explicação. Baseado no que eu falei, seguindo essa mesma linha de pensamento, atrelado a essa mesma concepção que eu acabei de notar, eu consigo dizer que há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos das salas de exibição, que muitas vezes precificam os ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Olha só, se eu tenho um ponto, eu vou ter um conectivo. Consequentemente, como o nome já está dizendo aqui, consequentemente ele vai estabelecer uma relação de quê? De consequência, certo? Então, é um conectivo que vai estabelecer uma relação de consequência. Bom, se os donos de salas de cinema precificam os ingressos acima do valor que as pessoas mais pobres podem pagar, o que acontece? A população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, eu fechei com uma consequência dessa precificação. Vamos fechar aqui o nosso último parágrafo. Ponto. Professor, é necessário o conectivo? Não, é necessário não é conectivo. Mas olha aqui o conectivozinho deslocado. É necessário, portanto. Bom, se eu estou colocando portanto, pessoal, ele vai indicar o quê? Ele me indica conclusão. E se ele indica conclusão, é porque eu estou retomando o que eu já falei. Então, ele é uma conclusão dos parágrafos anteriores, portanto, isso representa
um interparagrafal. Pronto, eu tenho 2 interparagrafais, eu já cumpri a exigência. Eu só preciso ter os intraparagrafais corretinhos, que eu não vou ter problema na montagem do meu texto. Beleza? É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Ponto. Se eu tenho um ponto conectivo. Posto isso, conectivozinho, que seria a explicação, né? Colocado isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil e Agência Nacional do Cinema, a Ancine, e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar dos universos dos filmes. Ponto. Tal plano, olha que não foi um conectivo, mas foi uma referência. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ponto. Se eu tenho um ponto, eu vou para um conectivo. Ó, olha esse aqui. Esse aqui, pessoal, ele significa soma. Ademais significa soma, é a mesma coisa de além disso, tá? Ademais, porque eu já propus uma solução, agora eu vou propor outra, tá? Então eu estou somando elementos. O governo federal deve também, mediante fornecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. E aí, para fechar, se eu tenho um ponto, eu vou colocar um dessa maneira. E o dessa maneira serve para quê, professor? Para que eu marque uma conclusão, certo? Também a conclusão, equivalente ali ao portanto. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, olha outro elementozinho de conexão. Lembra que a gente começou com Cine Hollywood? Aqui você termina com Cine Hollywood. Poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Basicamente, o que é isso? As pessoas que tiveram acesso ao cinema lá no filme poderiam estar mais próximas das pessoas que hoje também acessarão o cinema na realidade atual, beleza? Então aí para você ter uma ideia de como é que eu ligo cada parte dos textos, tá? Pessoal, vou deixar questõezinhas para vocês, tá? Vou deixar questõezinhas com vocês. Primeiro a relação de vírgula, porque a relação de vírgula pode comprometer também a questão da coesão. Então fica aqui essa questão para que vocês façam. Ó, primeiro faça a questão que eu deixei a explicaçãozinha bem aqui, viu? Mas você vai ver só depois. E aqui tem uma questão também relacionada a como eu retomei, como eu fiz a referenciação. Também tem a explicaçãozinha com gabarito, mas é muito importante que você trabalhe antes para tentar treinar, aplicar tudo isso que a gente trouxe aqui nesse momento. Certo, pessoal? Espero ter sido claro com vocês, ter deixado evidente o que é essa relação interparagrafal, intraparagrafal, quais são os elementos que você pode utilizar, o que você pode repetir, o que você não pode repetir, certo? Esse nosso papo continua em um outro momento para que a gente ainda fale sobre coesão e sobre estruturação textual. Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!